Olá, olá, olá pessoal, mais uma live se iniciando aqui hoje e vamos falar sobre a questão do suicídio. Vamos aguardar o Rafael chegar para a gente começar a conversar. Estamos só aguardando aqui o Rafael e aí a gente começa a nossa live hoje, que tem um assunto muito importante que tem relação aí com a campanha de prevenção ao suicídio, que é justamente o Setembro Amarelo. Tá bom? Então vamos aguardar aqui nosso querido convidado, professor Rafael, para a gente falar sobre esse tema super importante. Afinal, é sempre bom a gente estar trazendo assuntos como esse para desmistificar um pouco alguns tabus. Boa noite, sejam todos e todas bem-vindos. Vamos aqui conversar hoje sobre a questão relativa ao suicídio e vou conversar com o Rafael, também psicólogo e professor, Rafael do Amaral, que vai falar com a gente aqui sobre essas questões inerentes ao suicídio por causa da campanha que nós estamos realizando esse mês do Setembro Amarelo. Para quem não sabe, enquanto o Rafael não chega, eu vou falando rapidamente por que é chamado de Setembro Amarelo. Se vocês sabem ou não, comenta aqui. E não se esqueçam, pessoal, de dar sempre aqui o joinha, a curtida de vocês, para a gente ter ali apoio de vocês sempre nessa live. Bom, pessoal, Setembro Amarelo, ele surge justamente com um jovem de 17 anos que tinha um carro amarelo, tem um fim de um relacionamento e aí ele acaba não sabendo lidar com essa dor da perda e comete aí o suicídio usando esse veículo. E no seu enterro, os familiares usaram essa cor para representar campanha de prevenção ao suicídio. E o Rafael está... Olá, Rafael. Olá, Alexandre. Boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo ótimo. Ótimo estar aqui contigo, dividindo mais uma vez esse assunto com você, que geralmente a gente acaba se encontrando nesses momentos, né, Rafael? Aham, verdade. E eu estava aqui conversando com quem está com a gente agora um pouco sobre o significado do Setembro Amarelo, a Ah, sim. causa do mês, em relação com a cor, trazendo ali uma explicação sobre essa campanha de prevenção ao suicídio, tá? Uhum. Pessoal, é muito importante que vocês deixem os comentários, participem conosco para a gente fazer uma conversa e nós vamos nos dividir da seguinte forma. No começo dessa live, o Rafael, que daqui a pouco se apresenta, fala um pouco Uhum. sobre ele de forma breve, eu também me apresento de forma breve, e o Rafael vai fazer justamente uma breve exposição sobre o assunto, a experiência clínica dele sobre o tema e trazer alguns elementos importantes, tanto para familiares quanto para quem está talvez ali passando por ideações suicidas. Pessoal, não se esqueçam de comentar, participar aqui com a gente, curtir esse vídeo, dar a curtida de vocês aqui embaixo, que é muito bacana para a gente impulsionar esse conteúdo e material que a gente preparou para vocês com muito carinho. Compartilhem também esse vídeo com pessoas que possam se beneficiar com ele. Afinal, a questão do suicídio, pessoal, não tem relação com raça, com cor, com classe social.
e nem mesmo com ter histórico de transtornos mentais. Isso é um assunto que talvez a gente deixe um pouquinho mais para frente para se aprofundar nessa live, mas compartilha porque a gente nunca sabe quem pode se beneficiar com esse conteúdo super importante que nós estamos trazendo aqui sobre a questão do suicídio. Nós nos preparamos para ficar mais ou menos uma hora aqui com vocês, tá bom? Então, nós teremos essa primeira parte com o Rafael, trazendo alguns argumentos, conceitos, experiência clínica. E, em seguida, eu faço uma discussão e vou tirando a dúvida de vocês junto com ele. Perfeito assim, Rafael? Perfeito. Tá joia. Fica à vontade, Rafael, se Tá joia. apresenta e toca o barco. Então, pessoal, boa noite aí a todos, né? É muito bom falarmos, né, sobre esse tema, né? Porque é um tema que remete, né, nos tempos atuais sobre a nossa existência, né? Quem sou eu, né? Qual a minha função neste mundo, né? E isso me faz lembrar muito, né? Toda vez quando eu falo ou eu penso sobre falar sobre o suicídio, me faz lembrar, né, a minha carreira, né? Que comecei a estar estudando sobre suicídio foi justamente na medida socioeducativa, né, com os adolescentes em 2011, que eles começaram a ter ideação suicida, né, uma tentativa de suicídio. E aí eu comecei a aprofundar os meus estudos em relação ao suicídio, né, e a partir desde 2011 para cá, né, comecei também a atender muitos pacientes que apresentam ideação suicida, né. E aí eu acho que é sempre importante, né, Alexandre, a gente falar essa questão, né, a ideação suicida, né, porque muitas vezes as pessoas confundem, né, achando que o fato de ela ter pensado alguma vez na vida sobre a morte, já acha que pensou em suicídio, né? A ideação suicida vem a ser realmente, né, um pensamento sobre a sua morte, mas de maneira frequente, né, onde você começa a ter esse pensamento, né, constante na sua vida. Por que que eu digo isso? Porque é fato, pessoal, a gente pensar alguma vez na vida sobre a morte. Ah, hoje queria querer tirar minha vida. Hoje queria estar morto, né? Ou pensar sobre a morte como um todo, né? Mas quando isso se torna algo, né, do seu cotidiano, aí já começa a ter uma atenção, né? Onde a gente começa a falar frases de alerta, né? Como a gente, na área da sociologia, tem costume de falar essas frases de alerta, né? Que vêm a ser as pessoas falarem com constância, com frequência, né? Eu queria dormir, não acordar mais, né? Eu queria sumir, né? Queria desaparecer, né? Ou seja, são frases que merecem, né, a nossa atenção, né? E aí isso cabe também a gente fazer uma orientação para os familiares, né? E muitas das vezes os familiares ficam perdidos, né? Mas esse momento onde um parente seu começa, né, a apresentar com frequência um pensamento sobre suicídio, né, a gente precisa, antes de tudo, ter a atitude de acolhimento, é acolher, né? E a gente vê, né, Alexandre, nesse tempo atual nosso, na contemporaneidade, como que as pessoas desaprenderam a acolher, né? A gente aprendeu a fazer, mas não a colher, né? A gente desaprendeu cada vez mais, né, nas nossas relações humanas a fazer esse acolhimento. E tem um grupo que faz belíssimo trabalho, que é o CVV, né, onde tem o telefone deles, que funciona 24 horas, 188, né, onde tem a oportunidade da pessoa ser acolhida. E o que é acolher, pessoal?
né? É escutar sem julgamento, é você sem fazer avaliações precipitadas. Porque quando a pessoa está ali, né, querendo falar da sua dor, do seu sofrimento, ela quer ser acolhida. Ela não quer que você traga para ela uma solução imediata no primeiro momento, né? Há uma grande diferença, né, também outro ponto que nós desaprendemos enquanto seres humanos, né, nas nossas relações, é a diferença entre ouvir e escutar, né? Ouvir, eu posso ouvir uma música e não prestar atenção na sua letra, né, e não assimilar qual a mensagem daquela música, né? Mas quando eu escuto uma música, ou quando eu escuto alguém, né, ou escuto um áudio, eu estou processando aquela informação. Eu estou buscando o significado daquela mensagem, né? Então, né, muitas das vezes nós, enquanto seres humanos, a gente precisa aprender a adquirir novamente essa arte de escutar, né? Isso eu observo muito quando eu preciso orientar alguns familiares, né? Que precisam disponibilizar esse tempo de escuta, né? Onde não deixar seu parente sozinho, onde observar mais o comportamento dele, se ele diminui o seu convívio social, a gente procura se aproximar mais dele, conversar com ele, né? Então a família ela também precisa receber, né, essa base na orientação, porque na clínica, né, para o bem da verdade, a gente não trabalha somente com pacientes, trabalhamos com a família também. A família precisa ser essa extensão, né? Precisa ser essa extensão do tratamento. Por quê? Porque muitas das vezes, né, às vezes o momento da crise, se tiver um familiar ali presente, né, que consegue conversar, que consegue acolher aquele paciente, né, ele vai poder se tornar o que nós chamamos de fator de proteção, né, onde vai estar desenvolvendo nele a oportunidade de estar protegendo e também, né, evitando com que ele possa cometer a sua tentativa de suicídio, né? Mas na prática clínica, né, é importante a gente entender que essa articulação que nós fazemos com a família, né, não ocorre toda semana. Toda semana vai ocorrer com o paciente, né? Ou seja, com a pessoa que traz a ideação suicida, né? Ou que trouxe uma tentativa de suicídio, né? Mas com a família a gente precisa ter esse encontro, né? Ou de 15 dias, ou uma vez por mês, né? Quando eu opto por uma vez por mês, né? Eu opto também, né? Onde a família tem total liberdade para entrar em contato comigo para alguma emergência, para alguma necessidade, né? Ou para tirar alguma dúvida, né? Diante de um comportamento que ele possa estar apresentando um comportamento novo, né? Então, essa intercomunicação com o próprio psicólogo é muito importante, né? Então, nos atendimentos que eu faço, né, faço muito na parte, né, de depressão com suicídio, né? E é muito interessante aqui, né, a gente abordar a importância de afirmar que a depressão é uma doença, né? Onde que, por incrível que pareça, né, Alexandre, nesse nosso século XXI, tem pessoas que ainda acham que a depressão não é uma doença, né? Já tive casos onde alguns pacientes que tinham problemas por questões religiosas, né? Tive que desconstruir a mentalidade de que a depressão não é uma doença, e sim uma doença que precisa ser tratada, não só na psicoterapia, mas também no tratamento medicamentoso, né? Então, a gente não tratando a depressão, né, de maneira correta, né, nesse trabalho em conjunto com a psiquiatria, né,
o tratamento em relação ao suicídio fica muito, né, a desejar, né? Então, às vezes, a gente encontra também desafios onde o próprio paciente procura primeiro o psicoterapeuta, o psicólogo, porque tem preconceito de ir no psiquiatra, né? Então, é muito importante a gente também não só trabalhar com ele, mas também trabalhar com a família, né? Porque muitas vezes esse preconceito vem da família também, né? Então, eu acho Ô, que é... Rafa, Ah, deixa eu só deixar um recado aqui. Pessoal, vocês podem deixando as dúvidas. Eu já vi que teve gente deixando dúvida aqui, que depois eu faço a pergunta para você, tá, Rafa? Mas tá enquanto isso, joia. pessoal, podem comentando aqui. Eu estou anotando o que vocês estão escrevendo de dúvidas e depois que o Rafa for apresentando, assim que ele estiver concluindo, a gente vai tirando essas dúvidas. Aham, beleza. E aí, né, sobre essa questão da depressão com suicídio, é muito importante a gente averiguar, né, o que que o próprio paciente perdeu, né, o que ele perdeu nos seus hábitos, nos seus costumes, né, nos seus gostos, e trabalhar com ele terapeuticamente com a possibilidade de ele estar recuperando, né, todos esses seus costumes de maneira gradativa. Um dos pontos que é importante, né, é trabalhar a questão também da atividade física, né, que é muito importante, né, porque a atividade física vai estar ajudando na liberação, né, de alguns neurotransmissores que vão facilitar com que a estabilidade do humor dele possa, né, adquirir uma melhora e uma resposta satisfatória na sua vida cotidiana, né? Então, é muito importante, né, a gente ver que a partir desse tratamento, né, terapêutico, a gente vai também fazendo uma comunicação com o psiquiatra, né? Porque sem a medicação isso vai estar dificultando cada vez mais com que o próprio paciente tenha progressos permanentes, né, e regulares, né, no seu comportamento em relação à depressão, né? É muito notório, Alexandre, que quando o paciente ele adere ao tratamento medicamentoso, o pensamento suicida ele vem a ser o primeiro sintoma a desaparecer em torno de 15 a 20 dias, né? Que é o tempo, né, padrão básico, né, da medicação fazer efeito. E aí, né, eu percebo que acaba facilitando para o próprio paciente entender e assimilar o significado, né, daquela dor, começa a reelaborar novamente, né, o sentido, né, sobre a morte, né, que morte é essa que ele está buscando, né? Então vejam, né, que a questão, né, da medicação é muito importante, né, porque na medicação ela vai estar trabalhando com os sintomas e na psicoterapia a gente vai estar trabalhando com a causa, né, com a origem, com aquilo que ocasionou e desencadeou a depressão, né? Então, né, falar sobre, né, o suicídio hoje é a gente dar importância, né, Alexandre? Dar essa importância para o significado da dor e do sofrimento, né? O próprio Jung, né, dentro da perspectiva que eu trabalho, que é a psicologia analítica, Jung ele vai estar sempre valorizando, né, durante toda a elaboração da sua abordagem teórica, né, os povos do Oriente, né, onde, né, o Oriente ele traz uma simbologia enorme sobre a vida e ele começa a entender, né, sobre a vida, sobre a morte, né, mas nós do Ocidente racionalizamos muito, racionalizamos tanto ao ponto de chegar hoje, né, a falar para nós que nós não devemos e não permitimos que nós sofremos, né? Ou seja, que a gente
já racionalizou na nossa sociedade, né, de que o sofrimento é algo tão ruim que eu não posso permitir que na minha vida tenha sofrimento, né? E essa não permissão causa um outro sofrimento em nós, que é a não aceitação da nossa existência, né? Então, por isso que é muito importante a gente trabalhar também na psicoterapia, né, com o paciente, a ele entender que eu viver a dor ou viver o sofrimento não é uma coisa ruim, não é uma coisa do fim do mundo para a minha vida, mas é um momento que eu preciso ver que essa dor ela tá querendo me trazer um significado, ela está querendo me trazer, né, uma mensagem. O que, que a vida está me preparando, né? Ou seja, nessa perspectiva simbólica sobre o arquétipo da vida, né, é muito interessante que a gente precisa, né, levar o paciente a entrar nesse seu processo de individuação, que é o seu processo de autoconhecimento, para ele começar a ter esse contato com a sua dor, a ter contato com o seu sofrimento, né, porque somente com esse contato é que ele vai saber, né, o sentido, né, para mudar, para alterar o seu comportamento, né? Então, né, por isso é que muitas das vezes pessoas que trabalham no CVV fazem um lindo trabalho que é o ato de escutar, né? A arte de escutar, né? E o CVV ele tem, né, uma grande frase deles que se chama falar é a melhor solução, né? Então, muitas vezes, quando a pessoa se adere à psicoterapia, ela vai, ao mesmo tempo, buscar, né, essa arte de falar, né, mas é um falar que ela vai ser também processada, ou seja, ela vai estar processando, né, o sentido daquela fala quando ela, né, elabora o seu pensamento, verbaliza para o terapeuta e o terapeuta dá, né, um retorno sobre aquilo, né, um retorno sobre o seu sentimento, um retorno sobre a sua emoção, para que ela possa começar a adquirir, né, um novo sentido. Então é isso, né, que eu gostaria de estar partilhando com vocês, né, e aberta aí para algumas perguntas também, tá bom? Perfeito. Perfeito, Rafael. Olha, é muito bom escutá-lo. É uma verdadeira aula com uma profundidade e uma leveza que só você é capaz. Então, muito boa a exploração desse tema por você, elucidando para a gente aí de forma simples, sem deixar de ser profunda, como você trabalha e também como isso pode despertar para quem está ouvindo a importância do nosso trabalho enquanto profissionais da psicologia e a articulação do nosso trabalho, né, Rafael, com outros Uhum, profissionais, com sim, profissionais da medicina, psiquiatria, com profissionais da educação física, com profissionais da nutrição, que todos eles podem ser parte e com as famílias, né? Como tudo isso é parte mesmo de um trabalho a favor da uhum, vida e não um trabalho pelo contrário, né? Um trabalho que nosso trabalho ele não inclui a competição, pelo contrário, ele inclui o acolhimento, a escuta, né? Então isso é fundamental. E aí, Rafael, tivemos algumas perguntas já que eu sim, gostaria de passar para que talvez você pudesse responder e eu vou tentando também respondendo algumas com você. uhum, O Rafael, pessoal, ele trabalha com abordagem junguiana na psicologia. Eu não trabalho já trabalhei, né, com essa abordagem em alguns estágios, a extensão universitária, mas é interessante que mesmo a gente tendo abordagens que não são a mesma, nós temos ali muito em comum, a gente sempre se dá muito bem uhum, nessas parcerias, né? E a primeira pergunta, Rafael, é a seguinte: e quando a pessoa que tem a ideação suicida, o pensamento suicida, a pergunta que veio para a gente aqui foi: e quando essa pessoa não tem uma boa relação com a família? E aí eu até acrescentaria nessa pergunta o seguinte:
E Hum, se quando, Rafael, a própria família é parte da ideação suicida dessa pessoa? Então a pergunta é: e quando essa pessoa não tem uma boa relação com a família? uhum. Então, né, esse é um caso, né, que se torna mais complexo, porque a gente vai perceber que a relação da base, né, familiar dele, né, realmente não existe, né? Então é como se fosse uma pessoa que não tivesse pisando num chão firme, né? É como se a gente estivesse pisando num pântano, né? Ou seja, cada pisada que eu dou eu acabo me afundando, né? Então, essa sensação acaba se tornando muito mais, né, um fator de risco, né, para a pessoa. Aí, nesse caso, né, muitas vezes eu tento, na anamnese, né, na entrevista inicial com o paciente, eu procuro ver, né, a sua relação de amizades, sua relação com outros parentes, como tios, primos, primas, né, para ver se realmente os outros parentes, né, acabam também se tornando, né, um fator de risco, tá? Mas, além disso, eu também, uma coisa que não é uma coisa minha, eu acho que todo profissional que trabalha com essa temática faz isso também, a gente faz um vínculo com o paciente também, né, de ele também, nos momentos de crise, ele ligar para a gente, né, ou seja, um telefonema de emergência, né, Se colocar à disposição se da pessoa. colocar à disposição, exatamente. Então, isso vai estar facilitando com que ela também não se sinta desamparada, mesmo tendo seus familiares como um fator de risco. Uhum. Perfeito, Rafael. Uma outra pergunta que apareceu, na verdade a gente pode continuar com esse tema da família antes de mudar. Talvez a pergunta seria assim, Rafael, e quando a família tem, né, passa por um caso em que houve o suicídio na família, como que é feito o trabalho com essa família que teve essa perda, uma perda advinda de um suicídio? Que aí é a temática que, que dentro da sociologia a gente chama dos sobreviventes de suicídio, né? Ou seja, Uhum, né, ou os enlutados, né, como diria a Karine Fukutomisu, né, uma socióloga, né, de São Paulo, ela vai estar falando muito sobre essa temática num livro dela que fala sobre sobreviventes de suicídio, né, uhum, onde, né, normalmente temos grupos de apoio, né, onde esses grupos de apoio é feito por psicólogos, né, onde reúne várias pessoas, né, num grupo pequeno, né, no máximo 10 pessoas normalmente, onde essas pessoas têm um ponto em comum que são a relação da, de perda de entes queridos, né? E vão uhum. trabalhando terapeuticamente em grupo ali em relação ao significado dessa perda. Porque uma das questões que angustia muito o familiar que perdeu um ente querido, né, é ele não conseguir encontrar resposta para as suas perguntas, né? E são muitas perguntas, são muitos porquês, né? Por que ele fez isso? Por que ele nos deixou? Porque, né, eu não cheguei a tempo, né? E se eu tivesse naquele dia, né? Ou seja, a famosa frase com C, né, acaba levando, né, cada vez mais esse familiar a ficar angustiado, né? Então é um E por luto, vezes até se culpar, né, Rafael? se O culpar, sentimento de exato, culpa aparece muito nesses casos também. muito demais, É, né? é como você disse, né? É o famoso e se, né? E E se, e se, se, e se. sim. E isso vai proporcionando cada vez mais com que esse luto fique mais duradouro, né? Sem dúvida, Uhum, Alexandre, o luto por suicídio vem a ser um luto mais duradouro por causa dessas questões. Então, no grupo uhum. de apoio, né, vai trabalhando terapeuticamente sobre esses questionamentos, né?
internos que as pessoas fazem, né? Mas dá para trabalhar individualmente? Logicamente que dá, né? Só que Uhum. o trabalho em grupo, né, tem um recurso melhor, porque a pessoa começa a observar que ela não é a única, que há outras Uhum. pessoas que passam e que vivenciam a mesma experiência do que ela, né? Então, né, em relação aos sobreviventes, né, eu sempre aconselho a buscar um grupo de apoio. Uhum. O pessoal está perguntando aqui também se essa live vai ficar gravada. Pessoal, assim que encerrar, vou salvar a live e eu vou deixar ela tanto no meu canal no YouTube, Psicologia e a Vida Cotidiana, quanto pretendo deixá-la aqui no Instagram também, com esse conteúdo muito importante. E falando em conteúdo importante, vamos para mais uma pergunta, Uhum, que é o seguinte, Rafael. É possível tratar a depressão sem medicamentos? E aí eu vou juntar essa pergunta com mais uma, uhum, que é uma professora perguntando aqui como ajudar os alunos com depressão. uhum. Então, né, a depressão, né, eu diria que não tem como a gente tratar a depressão sem medicação, né? Por quê? Porque a depressão que vem surgindo e que vem aparecendo, né, nos nossos tempos atuais hoje, é uma depressão de moderada para grave, né? Diante de tantas circunstâncias e de perdas que as pessoas estão vivendo, né? E as pessoas vivem uma intolerância emocional muito grande, né? Uhum. Então, o trabalho, né, medicamentoso junto com a psicoterapia, né, acaba sendo um trabalho muito mais eficaz, né, quando a gente Uhum. consegue trabalhar em conjunto com esses dois Perfeito. tipos, né? Mas em Perfeito. relação à professora que tem aluno com depressão, né, é muito importante. Deixa eu só completar a pergunta dela, que a pergunta completa dela foi: sou professor e percebo que os jovens com depressão tentam suicídio e tem aumentado esses números de casos. A pergunta dela é dupla, né? Ao que a gente atribui esse aumento de casos de depressão entre os jovens e como ajudar esses alunos que é possível perceber sinais de depressão. Ah, tá. Bem, o jovem, né, hoje, ele vem apresentando, né, esses comportamentos, né, de suicídio, muito pelo fato, né, da contribuição das redes sociais, né, ou seja, de facilitar essa comunicação, né. Hoje, por exemplo, estamos conversando sobre a prevenção, mas muitos jovens, às vezes, aproveitam uma live para conversar com um colega, com um amigo, né? E que muitas das vezes não é para saber como evitar, mas sim como estimular, né, o seu plano suicida ou como tirar dúvidas, né, para melhorar, né, o seu planejamento suicida, a sua ideia suicida, né? Isso. Então isso acaba estimulando cada vez mais, né, o próprio pro jovem a se adoecer também, né? E em relação ao aluno, né, a gente sabe que o professor é aquele que vai estar muito próximo aos alunos, né? Então, se aquele professor é aquele professor que se interage, não é apenas aquele que dá aula e depois sai da sala de aula, mas tem além da aula, tem uma relação, né, ele tem a oportunidade de fazer uma ponte entre o setor pedagógico, né, com a família, né? Por quê? Porque esse aluno vai precisar de um apoio, né? E esse apoio vai ser a partir, né, da orientação pedagógica, né, do pedagogo. Se na escola tiver um psicólogo, né, o psicólogo estará à frente dessa orientação, né, para poder fazer esse possível encaminhamento, né, para a psicoterapia ou, se for algum caso relacionado a algum transtorno mental, ao psiquiatra também. Uhum. Perfeito, Rafael. Só complementando
ainda mais o que você trouxe sobre as redes sociais e esse incentivo que a gente pode até citar a Dark Web, né? A Deep Web, Verdade. em que é feito muitos casos em que lá mesmo existem até mesmo planejamentos em conjunto em relação a suicídio. Existem lá acordos muito violentos e até mesmo acordos que a gente pode chamar de bizarros mesmo em relação a procedimentos que vão levar a suicídio, a acordos necrófilos, vamos dizer assim, em que uma pessoa acaba incitando a morte do outro ou que a outra pessoa tenha algum dano. Lembrando que isso, inclusive, é crime. Além de você infringir ali toda a questão possível de um exercício ético e moral na relação de cuidado com o outro, você também não só está cometendo uma ferida moral, mas também uma ferida legal. Você está cometendo um crime em que você acaba ali incitando a morte do outro. E isso, infelizmente, pode acontecer, e por isso que entre jovens e jovens adolescentes e jovens nas primeiras idades da adolescência, é importante mesmo essa presença dos pais, essa presença de familiares para acompanhar como que ele está se relacionando, com quem ele está se relacionando, pois é uma idade, né, Rafael, que também é Uhum. muito suscetível à sugestão. Ah, sim, Essa demais. questão dos jovens, que faz muito laço social em grupo, que Uhum. acaba ali tendo entre eles pequenos ídolos. Às vezes um deles é um ídolo, mas não é um ídolo que traz ali ah, uma relação boa com a vida, mas às vezes uma relação mais danosa com a vida, com a saúde. Então, Sim. estar próximo desses jovens, até seja você um professor, um parente, um vizinho, é fundamental para perceber esses sinais também, para que possa contribuir que esse jovem não generalize, às vezes, uma dor em direção à morte, né, Rafael? Uhum. Como você Sim. trouxe para a gente, que muitas vezes o nosso trabalho, eu acredito que muito do nosso trabalho, ele se deve mesmo à dimensão da linguagem, pois há a escuta, há a palavra em cena o tempo todo, junto com os afetos. Quando essa dor a gente consegue nomear na clínica, ressignificar, quando a gente vai falando, a gente vai dando forma para aquilo que até então era silêncio, que aquilo não era não dito, mas aquilo que não é dito também se transforma em maldito e vira uma Sim. maldição na vida da Uhum. pessoa. E a gente pode criar novos sentidos, possibilidades de novas vidas a partir de um tratamento junto a um psicólogo, uma psicóloga e outros profissionais de saúde mental também, que auxiliam que a vida ou a dor não se resuma à extinção da própria vida. Pois é o que você estava trazendo, né? Muitas vezes nas Uhum. redes sociais, eu vi aqui um comentário agora, uma pessoa dizendo que nas redes sociais geralmente a gente só vê o que? Felicidade, né? É. Sucessos e felicidades, né? Uhum. E essa exigência do sucesso, essa exigência da felicidade, essa exigência da produtividade causa certo sofrimento, até porque Sim. a gente acaba ali testemunhando vidas fictícias, né? Uhum. E que trazem essa questão do sofrimento. O próprio Instagram, inclusive, tirou a contagem de curtidas, pensando nessa questão da saúde mental em relação aos jovens que têm essa grande influência com esses chamados influencers digitais, que Uhum. são pessoas ali que acabam fazendo com que muitos jovens, adolescentes, sigam um determinado caminho, e muitas vezes esse caminho nem sempre é um caminho ali de afirmação da vida. E como você disse, né, Rafael, às vezes as pessoas não se permitem sofrer, como se sofrer Sim. fosse um fracasso em que você, como se fosse facultativo, você poderia não Exato. sofrer e você está sofrendo. Você não tem força de vontade, você tem preguiça, você não quer. Quem tem a Uhum. ideação suicida, ela não quer se suicidar. Uhum. Ela pensa, planeja e ela põe na balança, pessoal, a questão do suicídio como qualquer outra questão. É uma questão que se torna algo, vamos colocar assim,
racional como qualquer outra. As pessoas acham que o Verdade. suicida é um sujeito irracional, um monstro, ou até um comentário que alguém colocou aqui dizendo que o suicídio, a ideação suicida geralmente surge com alguém pressionado pelos dogmas como ser pecado. Então, quando há essa ideação, a pessoa ela pensa, ela repensa, ela sofre, ela dá sinais, ela vive aquilo, vive essa dor, às vezes ela divide essa dor, às vezes ela não divide. Por isso é muito importante, pessoal, conversar, falar, como a campanha que o Rafael falou, falar, né, é muito importante e também saber escutar. Então, quando você fala, às vezes nem sempre todo mundo, as pessoas conseguem perceber que você às vezes está sentindo aquela dor na dimensão que você sente. Às vezes porque acredita mesmo que sentir é uma fraqueza ou é algo ruim. Não. A gente tem que se permitir o sentimento, tem que permitir a sensação, permitir que o afeto venha, para que a gente possa, junto com ele, não ver nele uma fraqueza, mas que às vezes o afeto da dor, o afeto do sofrimento, pode nos levar a decisões boas também, Uhum. quando a gente Sim. elabora eles muito bem, trabalhe com eles na clínica, e eu e o Rafael fazemos isso, nós trabalhamos com a questão da psicologia clínica e a gente percebe o quanto que, às vezes, Rafael, a Hum. pessoa muda e a ideação suicida até vai se esvaecendo em poucos atendimentos, às vezes em um, dois Sim, verdade. atendimentos, Uhum. já no terceiro você já nem percebe mais os riscos, o alto risco do suicídio. Pelo contrário, aquilo vai se transformando em outra coisa. A escuta, a pessoa vai elaborando a vida, ela vai sentindo e percebe que sentir não vai destruir ela. Pelo contrário, não querer sentir que destrói. Porque quando você não quer sentir, Uhum. você acaba anestesiando a vida. É uma forma de, às vezes, anestesiar a vida, eliminando ela por inteiro, né? Uhum. Então, essas são questões muito importantes que o Rafael trouxe. Estou tentando contribuir também aqui para quem está com a gente para falar sobre esse assunto que é muito importante. Rafael, tem mais uma pergunta aqui. Uhum. Perguntaram assim: como elaborar o e se? Como elaborar esse? E Bem, se, aquele e se, né? E aham. se eu pudesse ter feito isso? E se eu pudesse ter feito aquilo? Como que a família pode, como é que nós podemos contribuir para que a família elabore esse e se, e se? Aham. Então, né? Eu normalmente começo a trabalhar com o paciente e depois também com a família, né? Falando, né, sobre a questão das nossas possibilidades, né? Sobre o que nós, né, fomos capazes de resolver, de atuar, de ajudar, né, aquele ente querido dentro daquela realidade. Porque nós não temos nenhuma faculdade, né, cognitiva para poder prever o futuro, para poder prever, né, o que poderíamos ter feito, né? Então, né, eu começo a trazer para o paciente essa questão, né, da sua parte consciente em relação do que aquele familiar conseguiu resolver, né, no tempo que aquele seu parente estava com vida, né, ou seja, não é lutado no caso, né? Hum, Então, a partir do momento que eu vou confrontando, né, aquela possibilidade, né, e se eu tivesse lá, né, tudo bem, se você tivesse lá, você não, ele poderia não ter morrido, concordo, mas como que você iria adivinhar que ele iria morrer naquela hora, sabe? Né, você não pode trazer essa culpa sua, uma questão que a decisão, né, foi dele também, né? Isso também é uma questão que a gente trabalha na terapia, né? Porque por mais que o indivíduo, né, ele vive essa ambivalência, né, de querer morrer e ao mesmo uhum, tempo não querer, né? Mas a decisão é sempre dele, né?
E a gente precisa ter essa consciência, né, também levando para o familiar, para que ele possa ir diminuindo gradualmente essa culpabilização interna, porque é uma culpa que fica muito presente, né, e que a gente precisa trazer para ele a realidade, Uhum. né, que foi importante, né, e o que ele conseguiu ajudar aquele seu parente dentro das possibilidades, dentro daquilo que ele era capaz de resolver. Né? Então, e você trazendo o suicídio como uma decisão, me lembra várias pessoas conhecidas, mesmo na psicologia ou na filosofia, em que passaram ao ato, né, vieram em vias de fato ao suicídio, Uhum, pois o critério que ela tinha era o seguinte: a minha vida não tem mais a possibilidade de expansão, o que eu vivo hoje não tem mais condição de continuar dessa forma, então eu vou eliminar o que há de vida em mim. Existe o caso muito conhecido do Gilles Deleuze, que tinha, se não me uhum, engano, 20% do pulmão em funcionamento, sim, né? Eu não me lembro se ele defenestrou, se ele pulou a janela, ou enfim. Só sei que a gente também percebe que o ato ele é pensado, o ato ele é realmente essa ambivalência que você traz. A gente faz ao máximo para que ele não aconteça, para que a pessoa possa afirmar a vida, para que aquela dor não elimine toda a sua existência por causa da uhum, dor, mas que se elabore a dor. E às vezes, né, Rafael, é conviver mesmo com a dor. Tem dor que sim, não necessariamente será eliminada, mas ela vai ser ressignificada e você vai tentar continuar vivendo e viver, às vezes, de uma forma muito plena, com as alegrias e os sofrimentos comuns que outras pessoas também têm, uhum, apesar de. Porque existem muitos casos em que você tem a perda de alguém ou a perda de algo que era muito importante, que você investiu grande parte da sua vida e dedicação da sua energia. E quando você perde alguém, é uma parte sua que morre junto também. E a gente sim, vê que é muito comum, em alguns casos, a pessoa perde alguém e ela vai a esse encontro desse outro alguém justamente por meio do suicídio, pois essa parte que morre, ela acaba indo ao encontro da morte, né? E sim, talvez não ter elaborado, não ter colocado isso em palavras, enfim, isso pode também, ou não ter uma rede de apoio, isso pode ali favorecer essa questão aí em relação ao suicídio, ou seja, a relação da perda, né, que você falou um pouco antes, né, em relação a isso de saber o que que o paciente perdeu, que perda é essa, uhum, que dor é verdade. esse, que dor é essa, que sofrimento é esse, que precisa ali ser ressignificado, pois a vida ela é uma multiplicidade e por ser uma multiplicidade, ela também causa o sofrimento. Mas isso não significa que ela também vai ter os seus momentos de alegria e de realização. Então, às vezes, Uhum, quando a gente tem ali uma perda ou algum luto, pode haver riscos de ideação suicida, porque às vezes é uma parte nossa que morre junto, e é muito importante que esse luto possa ser feito, e mesmo que ele não seja um luto que necessariamente se esqueça, porque a ideia do luto não é que você esqueça a pessoa que você perdeu, uhum, sim, pelo contrário, que ela faça uma nova presença. A ideia do luto, por exemplo, é essa, uma presença num outro sentido, numa outra forma, naquilo que ela já te compôs um dia, né? exato. Então, pensar a questão hoje de acolher quem tem perdas é fundamental justamente por essa questão aí, né, que a gente está trazendo do luto, né, que é uma parte que você perde e acaba se realizando, vamos dizer assim, acaba encontrando com a morte que você sente dentro de você, você Uhum, acaba colocando ela para fora. É muito parecido com os casos em que a pessoa se autolesiona, ela sente uma dor da alma e muitas vezes para realizar e sentir essa dor que ninguém consegue compreender ou ver, às vezes ela se autolesiona com algum corte ou com alguma lesão, uma pancada, enfim. Então, às vezes a uhum, gente quer sentir a dor da alma que não se traduz. Por isso é muito importante, pessoal, se sente essa dor,
que procure uma ajuda, que fale sobre ela. Inclusive, a gente nem sempre sabe de onde vai surgir a melhor ajuda. Às vezes é um estranho que vai te ajudar. Como, por exemplo, o serviço do CVV, ou um profissional da psicologia que você não conhece, ou mesmo a sua rede de apoio, um amigo, uma amiga, um familiar que talvez você possa falar. Isso é muito importante. Falar sobre a dor não aumenta a dor. E não precisamos ter vergonha de falar disso. A gente tem que ter vergonha de fazer o mal ao outro ou à convivência, de causar injustiça. Mas de falar da dor, acredito que seja algo aí que a gente tem que exercitar e talvez tenhamos um trabalho ali perpétuo para tentar sempre trazer isso, né, Rafael? É verdade, né? E quando a gente estava falando do luto, né? É muito interessante que o luto também, ainda mais a luto por suicídio, né? É um luto mais duradouro porque é um luto que você tem um contato com uma morte não natural, né? Uma morte não via natural, né? E aí é por isso que a gente falou anteriormente, né, desse questionamento. Mas Uhum, uma coisa que é verdade, né, que na medida que a pessoa vai refletindo na psicoterapia e dando significado sobre essa morte não natural do seu ente querido, né, essas perguntas elas vão deixando de existir também, né? uhum, No sentido de que a pessoa vai compreendendo, né, gradativamente, né, a longo prazo, né, essa questão, né, de que foi uma questão emocional que levou uhum, aquele seu ente querido a um desequilíbrio emocional muito intenso, ao ponto de uhum, ele retirar a sua própria vida, né? Essa elaboração, eu digo que é a muito a longo prazo, porque, né, o sobrevivente, né, ele traz com muita dor, né? E ele, muitas das vezes, ele acaba, uns são perseverantes na terapia e outros não. Porque na terapia uhum, você vai ter esse contato com a dor o tempo todo, né? E é uhum. preciso E chega, enfrentar essa dor, né? e chega um ponto que a gente tem que implicar o sujeito nessa dor também, né? Uhum, Ele vai ali tendo que lidar com ela e se situando na própria dor que vive e elaborando essa dor, uhum, né? E às vezes se aproximar da dor é um dos motivos de algumas pessoas abandonar o tratamento, né? Acaba não suportando muitas vezes lidar com esse sofrimento que ela está passando e está vivendo. Inclusive, para a gente encerrar, vou uhum, trazer só um exemplo, Rafael, dois exemplos muito comuns. O primeiro é que o suicídio, pessoal, é uma questão de saúde pública, é uma questão de saúde coletiva. Tanto que quando a gente vê situações da terceira ponte, em que as pessoas têm ali atitudes contra a vida de alguém que está nesse sofrimento, em ideação suicida, a gente vê a dificuldade nossa na convivência. E, pelo contrário, né, a falta da empatia, a falta do acolhimento, uma escuta escassa e havendo, pelo contrário, até mesmo atitudes criminosas como a incitação ao suicídio. Isso é muito uhum. grave e que nós aqui possamos fazer campanha a favor da escuta, da paciência em relação aos cuidados relativos a quem está passando por um sofrimento e que não tem tempo que a gente esteja perdendo quando a gente está salvando uma vida. Então, quando a gente está salvando uma vida, a gente não está perdendo tempo. Não importa o tempo. Isso causa irritação no trânsito, etc. Mas é uma vida que está sendo salva ali. Então, a gente tem que respeitar, não importa a vida, não existe vida que vale mais. Então, é muito importante que a gente tenha essa questão aí, né? E outro ponto de exemplo que eu queria trazer também para finalizar é que quando uma pessoa tenta o suicídio, após tentativas de elaboração, eliminar o sofrimento, ela faz a tentativa, passa o ato, mas ela não consegue, ela não realiza o suicídio, ela não morre e sobrevive, vamos colocar assim, é muito importante
que a família busque atuar junto com essa pessoa, os profissionais, não com uma desconfiança perpétua sobre essa pessoa, não estigmatizando, carimbando essa pessoa ali como, seja moralmente, seja, né, com algo ruim ali, como se essa fosse uma pessoa que fracassou na sua tentativa de viver. Isso é muito ruim também. Não é por aí que a gente faz o tratamento e a escuta de uma pessoa que passou por um sofrimento e chegou ali quase às vias de fato de cometer e realizar o suicídio. Então é muito importante não julgar também essa pessoa que tentou ou que se autolesionou, mas redobra a atenção dela. E pessoal, o que a gente está falando aqui, para quem não é profissional da psicologia, eu e Rafael somos psicólogos, mas quem não é uma dica que parece simples, não é uma fórmula, mas é só escutar. Quando eu falo só, eu não estou reduzindo, não é simplório, mas é no sentido de simples, sem ser simplório, de escutar, acolher e não ter medo de escutar e achar que não vai saber o que fazer ou de achar que aquilo vai estar incentivando o suicídio. Não vai. De modo algum vai. Pelo contrário, quanto mais a gente fala, menor a energia para o ato suicida. Isso é muito importante. Então, nessa live aqui, eu, que atuo com clínica, Rafael, que atua com clínica, professor renomado na área da psicologia junguiana no estado do Espírito Santo. Eu trabalho com filosofia e psicanálise. Mas vocês estão percebendo que essa questão de abordagem aqui não faz diferença quando a gente tem que se unir para falar em algo que contribui para salvar vidas, ajudar com os nossos alunos, ajudar com os nossos conhecidos, colegas, familiares, pessoas que estão nos assistindo. O importante é levar essa mensagem independente de qual o caminho que cada um segue. Pelo contrário, a gente aqui está se unindo para levar para vocês. Por isso que eu convidei o Rafael. Eu sei que o Rafael ele sempre consegue passar uma mensagem de forma muito bacana e de forma muito acessível para quem não fala a linguagem confusa e acadêmica da psicologia, que é uma bagunça, né, Rafael? Verdade, nossa. Então eu gostaria de agradecer a todo mundo que participou. Rafael, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a você. Eu e Rafael, para quem não sabe, a gente sempre faz essa dobradinha. Já fizemos um seminário juntos sobre suicídio. A gente já, se não me engano, a gente fez um seminário e um encontro também para profissionais. Isso. Foram anos diferentes. Então, esse mês, a gente acaba se reunindo aí para tentar levar essa mensagem de uma forma mais ampla possível. Pessoal, vai ficar no meu canal do YouTube essa pérola maravilhosa que foi esse vídeo. Depois vocês enviam para todo mundo. No meu canal do YouTube, Psicologia e a Vida Cotidiana. Pretendo deixar aqui também no meu Instagram. E sigam o Rafael também no Instagram dele, que vocês vão ter conteúdos ótimos desse grande professor e clínico da psicologia. Quem não segue Rafael não sabe o que está perdendo. Rafael, nós temos Obrigado, um minuto Alexandre. exato para encerrar. Gostaria então que você concluísse. Tá minuto. Bom. 1 minuto, né? Então, pessoal, gostaria de agradecer por essa live, agradecer pela oportunidade, o Alexandre também, né? E valorizem a vida, né, pessoal? Falar da dor é sinal de vida. Como diz a Karine Futumisu, né? Se tem vida, tem jeito, né? É uma frase que ela fala muito nos seus ensinos, a Karina. Perfeito, Rafael. Então, pessoal, muito obrigado. Mais uma vez, muito feliz por vocês estarem aqui. Usem tudo que vocês aprenderam, joguem, pulverizem o que vocês aprenderam hoje. Quanto mais gente souber, melhor. Lembrando, então, essa live eu devo colocar amanhã ou depois, no máximo, no meu canal Psicologia Vida Cotidiana, do YouTube e aqui também.